Você está aprendendo inglês? Está no nível iniciante ou básico? Tem dúvidas com o Simple Present? Então fique aí porque esse vídeo é para você. Hoje eu tirei todas as dúvidas de vocês aqui. Hi, eu sou a Teacher Rejane e ajudo você a falar inglês. Isso mesmo, pessoal. Os alunos têm muita dúvida quanto ao Simple Present, né? Em sala de aula, eu tenho essa experiência todos os dias. Então achei interessante trazer esse vídeo para vocês. Por que os alunos têm tanta dúvida? Os alunos têm muita dúvida pelo seguinte: porque as duas línguas, inglês e português, são muito diferentes no que diz respeito à conjugação de verbos. Na língua portuguesa, os verbos nós conjugamos, não é? Nós falamos eu vou, tu vais, ele vai, não é? Eu trabalho, tu trabalhas, ele trabalha. Nós temos uma conjugação de verbo em português. A língua inglesa, ela não traz essa conjugação de verbo, ela não tem essa conjugação de verbo. Então, fica meio complicado para o aluno entender que em inglês ele não vai fazer isso. Mas então como é que a gente faz com os verbos na língua inglesa? Muito simples. A língua inglesa, ela marca o tempo verbal daquele verbo em uma sentença através dos auxiliares. Isso mesmo. Ou seja, quando você fala no presente, você usa um auxiliar. Quando você fala no passado, você usa outro auxiliar. Quando você fala no futuro, você usa outro auxiliar. E assim por diante, para cada tempo verbal você tem lá, né, um auxiliar correspondente. Então, os alunos ficam meio confusos porque eles não vão ver uma conjugação de verbo e não vão mesmo. O que eles vão ter que memorizar, que aprender, que absorver é o uso do auxiliar na sentença, porque em inglês é assim. Nós temos um verbo na língua inglesa que é muito especial, que é o verbo to be, que ele sim tem uma conjugação. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Mas ele é o único verbo que tem essa conjugação. E ele também é o único verbo da língua que não vai precisar de auxiliar no caso do presente e do passado. Ele não vai precisar de nenhum desses dois auxiliares, porque ele tem a conjugação dele no passado também, que eu não vou falar aqui, porque senão vai confundir a cabeça de vocês. Vocês estão no iniciante ou no básico, vocês ainda não viram isso. Então o verbo to be, ele é conjugado no presente, como eu falei aqui a conjugação, e ele é conjugado no passado. Tá? Então ele não precisa do uso desses dois auxiliares. Agora, os demais verbos, com exceção dos modal verbs, porque em inglês nós temos verbo to be, verbos comuns e modal verbs. Então, verbo to be é especial, verbos comuns vão usar aí os auxiliares e os modal verbs também não vão usar auxiliares, porque os modal verbs também são verbos de ajuda, tá? Mas isso aí fica para um outro vídeo, o assunto de modal verbs. Hoje nós vamos falar dos verbos comuns. Então, verbos comuns, o que acontece com eles? Eles são verbos que não têm conjugação. Não tem como você saber o tempo verbal dele se você não usar um auxiliar na sentença. Ok? Então, nós precisamos dos auxiliares para isso. O papel do auxiliar é marcar tempo verbal. Ok? Ele marca tempo verbal. É simplesmente isso. Então, vamos aqui hoje falar exclusivamente do presente simples, Simple Present. Em outro vídeo eu falo sobre o Simple Past, ok? Vamos lá então. Então, vamos escolher aqui um verbo para nós darmos os exemplos. O verbo like, que é um verbo super simples, gostar. Então, em inglês, como você diria? Eu gosto de inglês. I like English. Mesma sequência da língua portuguesa, sujeito, verbo, complemento. I like English. Muito bem. Mas, Rejane, aí você não usou auxiliar nenhum. Não, eu não usei. Porque na sentença afirmativa, você não vai usar auxiliar. Você vai usar o verbo. I like English. Muito bem. E você gosta de inglês. You like English. Nós gostamos de inglês. We like English. Vocês gostam de inglês. You like English. Isso mesmo, you faz papel dos dois. Não tem como confundir através do contexto, você sabe se é você ou vocês. Eles gostam de inglês. They like English. Rejane, mas o like ficou like para todo mundo. Exatamente. Por que ficou like para todo mundo? Porque em inglês também tem uma peculiaridade. Como você não conjuga verbo, você usa o verbo com os pronomes pessoais na forma básica. O que é forma básica, Rejane? Forma básica é o seguinte, todo verbo está no infinitivo. To like. Este é o infinitivo do verbo gostar. Gostar. To like. Tire o to da frente dele, deixe apenas like e isso já é forma básica.
Pronto. Like, sem o to na frente, é forma básica. Então veja bem, I like, you like, we like, you like, they like. Você tá vendo aí que quando eu disse que não tem conjugação, é porque todo mundo entrou aí na forma básica? Exatamente. E isso aí é forma básica, tá? E é assim que você fala em inglês. Simplesmente isso, você coloca o verbo, o sujeito, o verbo e o complemento na sentença afirmativa, super simples. Agora, quando você vai negar, aí é que entra o auxiliar, tá? No caso do presente simples, são dois auxiliares, o do e o does, não é? Com todos esses pronomes pessoais que eu falei aí para você, agora, I, you, we, you e they, você vai usar sempre o do. Então, para negar essa sentença e falar eu não gosto de inglês, por exemplo, você vai usar o do mais o not, don't. I don't like English. You don't like English. We don't like English. You guys don't like English. They don't like English. Muito simples, não é verdade? Rejane, e para perguntar? Simples. Ponha o do na frente do seu sujeito. Do I like English? Do you like English? Do we like English? Do you guys like English? Do they like English? Tá vendo? Coloquei o do na frente do pronome pessoal, do sujeito. Super simples. Então você conclui o quê? Na sentença afirmativa, eu uso apenas sujeito, verbo e complemento. Na negativa é que eu uso auxiliar para negar, antes do verbo, né? Sujeito, não é? Auxiliar na negativa, verbo e complemento. E na pergunta, eu uso auxiliar para perguntar. Auxiliar, sujeito, verbo, complemento. Pronto, essa é a sequência. E você vai sempre precisar lembrar que o do entra com esses pronomes pessoais. Super simples. Vamos dar mais um verbo aqui de exemplo, o verbo live, que é o verbo morar. I live in São Paulo. You don't live in São Paulo. We live in Bahia. They don't live in Curitiba. Tá vendo? Super simples, não é? Do you live in Londrina? Tá vendo? Você mora em Londrina? Perguntei. Então a sentença em inglês é assim. Sentença afirmativa, não entra nada, só sujeito, verbo e complemento. Na negativa e na interrogativa é que você vai precisar do auxiliar do, no caso desses pronomes pessoais. E depois temos o does, que vai entrar com o he, com o she e com o it, né? Ele, ela e o neutro. Neutro que eu digo para animais, objetos, lugares, tudo que não for pessoa, né? Ele ou ela, menino ou menina, você vai usar o it. Tá certo? Então, para você falar ele gosta de inglês, he likes English. Regiane, tem um S aí no like que não tinha lá nos outros. Muito bem, tem mesmo. Porque no caso da terceira pessoa, he, she ou it, você vai precisar acrescentar um S no seu verbo. She likes English. Tá vendo? No caso do it, eu vou dar um exemplo com o verbo eat, comer, tá? It eats meat, tá? Ele, o meu cãozinho, né, ou o meu gatinho, né, my cat or my dog, né, come carne. It eats meat, tá vendo? Então, coloquei o S aí. Coloquei o S porque é necessário colocar o S. Agora, vamos negar essas três sentenças. She doesn't like English. He doesn't like English. It doesn't eat meat. Tá vendo? Regiane, você tirou o S. Tirei. Tirei o S por quê? Porque quando nós falamos com auxiliar na sentença, nós tiramos esse S, o verbo volta para a forma básica. Então é assim em inglês, ó. Eu falo essa formulazinha aqui para os meus alunos em sala de aula, eles memorizam. Auxiliar na sentença, verbo na forma básica. O does está aí negando, she doesn't está. Então pegue o like e tire o S dele. O does está na pergunta. Vamos fazer pergunta aqui com o does agora. Does he like English?
Does she like English? Does it eat meat? Tá vendo? Então, é muito simples, pessoal. O auxiliar estando presente na pergunta ou presente na negativa, você precisa tirar o S do verbo. É super simples, tire o S do verbo. Então, Rejane, você está me dizendo que o S só entra na sentença afirmativa? Exatamente. Só na sentença afirmativa você coloca S nesse verbo. Na negativa e na interrogativa, você não coloca S nesse verbo. Tá vendo como é simples? Não é bicho de 7 cabeças. É super simples, é só você prestar atenção. Agora, esse S aí é tão simples assim? Eu vou colocando S em todo mundo? Não. Você vai colocar S na maioria dos verbos, mas naqueles verbos que nós vamos chamar de verbos de terminação especial. Como assim, Rejane? Verbos que terminam em umas letrinhas que são especiais, você vai acrescentar ES. As terminações especiais são O, SS, SH, CH e X. Se os verbos terminarem em uma dessas letrinhas aí especiais, aí você acrescenta ES. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês, ó. Vamos usar o verbo go. Termina com O. Ele é especial. Então fica she goes to school in the morning. She doesn't go to school in the morning. Does she go to school in the morning? Tá vendo? Muito simples, não é? Acrescentei ES, porque a terminação é especial. Vou dar mais um aqui de terminação especial para vocês. Vamos usar o verbo watch, tá? He watches TV every night. He doesn't watch TV every night. Does he watch TV every night? Tá vendo? Muito bem. Vejam como ficou fácil, não é? Acrescente ES. Preste atenção na terminação do seu verbo. Acrescente ES. Muito bem. Tem mais regrinha aí, Rejane, para memorizar? Tem mais uma. Verbos terminados em Y precedidos de uma consoante. O que é isso? Verbos que terminam em Y e antes dele tem uma consoante. Vamos usar o verbo study. Antes do Y tem o D. D é consoante, né? Precedido por D, consoante. Study. She studies English. O que você fez aí, Rejane? Eu tirei o Y, substituí pelo I e acrescentei ES. She doesn't study English. Does she study English? Tá vendo? Então, pessoal, com todos esses exemplos que eu dei, você viu que só na sentença afirmativa é que você precisa se preocupar com esse S, ES ou IES. Tá vendo? Na negativa e na interrogativa, nem se preocupe, o verbo vai ficar na forma básica. Agora, Rejane, o verbo play, ele também termina em Y. Sim, mas ele é precedido de vogal, o A está antes do Y. Então, ele entra na regra geral lá, na maioria do S. She plays soccer. She doesn't play soccer. Does she play soccer? Tá vendo? Super simples. Então, você tem aí a regrinha do S, que é simples. S na maioria dos verbos, ES nas terminações especiais, aí não é? O, SS, CH, SH e X, e ES no Y precedido de consoante. O que vocês não podem esquecer é que esse does vai entrar apenas com o he, com o she e com o it. Erros comuns dos alunos. Colocar does com you, por exemplo. Does you work? Ao invés de do you work. Do com he ou she ou it. Do he... Assim mesmo. Do he like? Bem assim, pessoal. Ao invés de does he like? Isso. Erro super comum. Agora, um erro, que é o erro assim que eu digo que é o ganhador, né? Que bate o record, né? É o erro assim, ó. Do... He is a teacher. Do he is a teacher? Ou does he is a teacher? Ou seja, ele usou do ou does com o verbo to be, uma coisa que é proibidíssima, não pode. Verbo to be, do e does, água e óleo, não se misturam. Não pode ter numa sentença um verbo to be com um auxiliar do ou um auxiliar does. Na sua sentença, ou você usou o verbo to be, ou você fez a pergunta com ele, are you a teacher?
ou você fez a pergunta com o auxiliar. Do you work as a teacher? Does he work as a teacher? Não é? Por quê? Porque ou o verbo to be está na sentença ou um dos verbos, não é, comuns está na sentença. Não é? Não tem como ter verbo to be e verbo comum na sentença junto ali e usar do e does. Não existe em inglês, vira um balaio de gato, tá? Não pode. Tá certo? Então, isso também você precisa prestar atenção. Isso é muito comum o aluno fazer, tá? Um erro muito comum. Então, preste atenção. Use o auxiliar correto de acordo com o seu sujeito. Escolha o auxiliar pensando no sujeito ali, tá certo? Depois que você escolheu o auxiliar, aí fica fácil de você identificar como é que você vai fazer o verbo. Não se esqueçam, no caso do he, do she, do it, use o does. Se você estiver falando na negativa ou na interrogativa, tire o S, deixe o verbo na forma básica. Agora, Rejane, como é que eu respondo, não é? Quando você pergunta, por exemplo, do you work as a teacher? Simples, super simples. Do you work as a teacher, Rejane? Yes, I do. Does he work as a teacher, Rejane? Yes, he does. Ou seja, responda com o auxiliar que foi usado na pergunta. Rejane, do you live in Belo Horizonte? No, I don't. Does he live in São Paulo? No, he doesn't. Tá vendo? Afirmativa, yes, I do. Yes, he does. Negativa, no, I don't. No, he doesn't. Tá vendo? Você tem que usar para responder o mesmo auxiliar que o outro usou para perguntar, na afirmativa ou na negativa. Agora aqui eu vou dar umas sentenças para vocês e vocês vão agora construir a sentença em inglês. Vamos usar o verbo live e falem para mim em inglês. Ele mora em São Paulo. 1, 2, 3. He lives in São Paulo. Agora fale, ele não mora em Belo Horizonte. He doesn't live in Belo Horizonte. E agora fale, ele mora em São Paulo. Does he live in São Paulo? Muito bem. Vamos usar agora o verbo trabalhar, tá? Vamos falar aqui em inglês. Eu trabalho meio período. Meio período em inglês você fala part-time. Então vamos lá. I work part-time. Eu não trabalho período integral. Full-time. I don't work full-time. Você trabalha meio período? Do you work part-time? Tá vendo? Agora vamos usar o verbo trabalhar novamente, mas vamos usar o sujeito he. Ele trabalha período integral. He works full time. Ele não trabalha meio período. He doesn't work part time. Ele trabalha meio período? Does he work part time? Tá vendo? Vamos para mais um verbo aqui. Eles falam 2 línguas. They speak 2 languages. Eles não falam 3 línguas. They don't speak 3 languages. Eles falam 2 línguas? Do they speak 2 languages? Agora, ainda com o verbo speak, vamos usar o sujeito she, tá? Ela fala uma língua. She speaks 1 language. Ela não fala 2 línguas. She doesn't speak 2 languages. Ela fala 2 línguas? Does she speak 2 languages? Tá vendo? Pessoal, super simples, não é? Agora vamos usar o verbo drink, porque eu vou usar aqui o pronome pessoal neutro, tá? O my cat ou my dog, é fictício, não tenho nem dog, nem cat, mas vamos fazer de conta que eu tenho, tá certo? Então vamos falar aqui em inglês, tá?
Ele, o meu gatinho ou meu cachorrinho, ok? Ele bebe leite. It drinks milk. Vamos falar agora. Ele não bebe leite. It doesn't drink milk. Agora pergunte para mim. Ele bebe leite, Rejane? Does it drink milk? Tá vendo? Pessoal, vocês viram como é simples? Você precisa pensar no auxiliar, não é? Pense no auxiliar. Pense no pronome pessoal, tá certo? Você vai ver que não vai ter problema para você montar a sua sentença em inglês. Agora eu vou fazer algumas perguntas aqui e vocês respondam aí afirmativa ou negativa, tá certo? Pode inventar, pode usar, né, a imaginação e inventar a resposta aí, tá certo? Então, pergunta number 1. Do you like English? Yes, I do. No, I don't. Do you speak Spanish? Yes, I do. No, I don't. Does she like English? Yes, she does. No, she doesn't. Does he go to school in the morning? Yes, he does. No, he doesn't. Does it eat meat? Yes, it does. No, it doesn't. Tá vendo? Pessoal, super simples, não é verdade? Vocês precisam se concentrar. Eu sei que é um pouco complicado pegar o uso dos auxiliares, uma vez que a língua portuguesa não tem auxiliar, a língua portuguesa, os verbos são independentes, mas a língua inglesa não. E vocês vão precisar aprender o uso do auxiliar, por quê? Porque para cada tempo verbal vocês vão aprender um auxiliar, então acostumem com isso. Em inglês a gente fala muito sobre auxiliar, verbo de ajuda, verbo para ajudar o verbo principal, ok? Eu achei importante trazer esse vídeo para vocês porque a minha experiência em sala de aula mostra que esse é um assunto bastante complexo para os alunos, não é? Então achei que todo mundo aí também pode ter dúvidas sobre isso, então achei legal esclarecer para vocês. Espero que vocês aproveitem esse vídeo, espero que vocês aprendam muito com esse vídeo. Até um próximo, bye bye!